Fala pessoal, esse aqui é mais um Noite de Apostas, trazendo para vocês as análises dos jogos de segunda a sábado. E se você ainda não conhece o canal e chegou nesse vídeo aqui agora, então seja muito bem-vindo. Bom pessoal, se você chegou aqui agora, então já se inscreve aqui no canal e vamos aqui para o primeiro dia do mês, 1º de dezembro, dia de Champions, né? Já para começar o mês com grandes jogos. E vamos aqui para o SofaScores, né, no dia 1º. E para começar aqui a gente tem um jogo entre Lokomotiv Moscou e Salzburg. Bom, eu vou tentar falar rápido hoje, né, porque eu acabei atrasando aqui a postagem do vídeo, mas vamos lá. Esse jogo aqui, por mais que o Lokomotiv Moscou não tenha jogos muito movimentados, né, em relação a gols, os jogos do Lokomotiv são muito 1-0, 1-1, 2-0, aquela coisa assim, bem poucos gols, né? Só que o Salzburg, os jogos do Salzburg são muito movimentados em relação a gols. É coisa de sair muitos gols, tanto para o Salzburg, tanto para seu adversário. É um time que está tomando muitos gols, mas também que briga lá na frente e o ataque do Salzburg é muito bom. Tanto que a gente tem aqui, ó, o Lokomotiv aqui na 3ª posição, por enquanto, indo para a Liga Europa, né, com 4 gols marcados e 5 sofridos em 4 jogos, tá vendo? Não é uma coisa bem quase um gol por jogo. Só que a gente vem aqui tem um Salzburg com 7 gols marcados e 14 gols sofridos. Tudo bem, a maioria desses gols aqui foi pro Bayern, mas enfim. A gente tem aqui então um jogo bem interessante para gols por parte do Salzburg. O Salzburg é um time que ele costuma fazer gols e costuma levar gols. E aqui, como tem os dois times, né, brigando diretamente aqui pela Liga Europa, pode ser bem interessante aqui um jogo bem movimentado para o mercado do over 2,5. Eu acredito que esteja uma odd interessante. A gente pode olhar aqui quanto está a odd do 2,5. A gente tem aqui um 2,5 com odd de 1,53. É uma odd interessante, a gente pode esperar só um pouquinho do live para pegar essa odd a 1,60, por exemplo. Pode ser bem interessante. Descendo aqui para Atlético de Madrid, Bayern de Munique. Quando eu olhei essa odd aqui do Bayern de Munique com odd quase 4. Né? Na Betfair essa odd aqui deve estar beirando o 4. Quando eu olhei essa odd aqui, minha vontade foi de apostar tudo no Bayern de Munique. Brincadeiras à parte. Bayern de Munique tá com essa odd aqui porque o Atlético de Madrid ele precisa da vitória. É o primeiro ponto, ele precisa da vitória. Porque se o Lokomotiv ganhar em casa, vai passar o Atlético. Então assim, o Atlético de Madrid precisa da vitória. O Atlético de Madrid tá em casa. E o Bayern provavelmente vem sem Lewandowski, Neuer, Goretzka, né? Esses foram os 3 que eu vi que são prováveis desfalques para o jogo de hoje. Então assim, tudo isso fez com que a odd do Bayern chegasse a 3,60. E a odd do Atlético de Madrid é 1,95. Eu continuo achando muito favorito aqui o Bayern de Munique, porque a forma como o Bayern de Munique joga, o elenco que tem o Bayern de Munique, o estilo de jogo, é um estilo que ele não entra em campo para perder. Ele entra em campo para brigar pela vitória e fazer quantos gols for. Não interessa quem seja seu adversário, ele vai entrar em campo para fazer quantos gols forem. Então assim, o Atlético de Madrid já se mostrou muitas vezes, né? Inclusive já teve comentários aqui no canal falando sobre o Atlético de Madrid, que é um time muito difícil de você confiar nele, porque o jogo passado contra o Lokomotiv Moscou, quem explica aquela derrota, aquele empate ali. Então assim, é um time muito instável, um time que tem um ataque assim, que não consegue fazer o gol. Finaliza, cria jogada, joga bem. Eu até gosto do estilo de jogo do Atlético de Madrid, mas eles não conseguem fazer gols. Esse é o grande problema. Então assim, nesse jogo aqui, mesmo com o Atlético de Madrid precisando da vitória, eu fico aqui com o handicap asiático mais 0,5 para o Bayern de Munique, né, por causa dos desfalques. Então, se você não sabe como funciona, eu vou deixar um card aqui em cima. Descendo aqui, a gente tem o Shakhtar versus Real Madrid, mas eu tô de fora desse jogo aqui, completamente previsível esse jogo. E a gente tem aqui no mesmo grupo o Borussia versus Inter, né, o Gladbach versus a Inter de Milão aqui. O Gladbach está em primeiro colocado do grupo, né? Tá aqui em primeiro lugar do grupo aqui com 8 pontos. Se ganhar, jogando em casa, vai garantir sua classificação. E a Inter está aqui na última colocação. Não esperava isso aqui da Inter, mas está na última colocação. E se ela quiser ir para a Liga Europa, como na temporada passada, a Inter não conseguiu a vaga para as oitavas, mas foi para a Liga Europa, porque ficou em terceiro. Tem que ganhar esse jogo contra o Borussia para poder tirar o Shakhtar da jogada. Porque o Real Madrid provavelmente vai brigar pela vitória, mas a odd do Real Madrid tá baixa. Então por isso que eu disse que não vale a pena ler esse jogo.
Então, assim, é um jogo que as duas equipes elas precisam de gols. As duas equipes elas precisam marcar gols. O Gladbach precisa ganhar e a Inter precisa ganhar. Então, me chamou bastante atenção, até analisando estatisticamente as duas equipes, o over 2,5 aqui e o ambas marcam. Vai ser minha opção para esse jogo aqui. Tanto o over 2,5 quanto ambas marcam. Vou ficar para esse jogo. Porto versus Manchester City. Aqui são dois times que muito provavelmente já estão classificados aqui. Manchester City em primeiro com 12 pontos e Porto com 9 pontos na segunda colocação. Abaixo do Porto tem aqui o Olympiacos com 3 pontos, mas provavelmente vai ficar aqui brigando com o Olympique de Marseille, quem vai para a Liga Europa e quem está fora de tudo. E aqui Manchester City e Porto vai ser a briga direta pelo primeiro lugar, né? Porque o primeiro lugar tem o privilégio de jogar contra o segundo lugar da outra chave, enfim. A gente tem aqui uma briga direta pela primeira posição. Porto jogando em casa, quer dizer, nos últimos 5 jogos o Porto tem uma race muito boa, tem 5 vitórias nos últimos 5 jogos, tá jogando muito bem, vem aqui na Champions com 8 gols marcados em 4 jogos, e o Manchester City tem 10 marcados em 4 jogos. Jogo bem interessante aqui para o mercado de gols, porque eu vejo duas equipes brigando aqui mesmo pela primeira posição. Inclusive o Porto em casa tem grande chance de marcar gols aqui no Manchester City. Então eu fico aqui com esse jogo aqui no over 2,5, a odd está em torno de 1,80, tá bem interessante para esse jogo. Atalanta versus Midland. Atalanta bem favorita aqui para esse jogo, e ainda mais que venceu do Liverpool, então tem que vencer esse jogo aqui para poder, porque ela embaçou a chave inteira. Tem aqui Liverpool com 9 pontos, Ajax com 7, Atalanta com 7, ou seja, vai ser aqui, a decisão vai ficar para o último jogo da rodada, né, que é no próximo, né, no sexto jogo aqui. E a gente tem aqui, ó, Atalanta com 8 gols marcados e 7 sofridos, sofreu bastante a Atalanta nessa Champions aqui, mas conseguiu aqui somar seus 7 pontos e empatar com a Ajax, só perde em relação ao saldo de gols. Mas vamos lá, a gente tem aqui um Midland que tomou 11 gols em 4 jogos, é um time assim, o time mais fraco da chave, perdeu todas as partidas, não conseguiu nem empate, então a Atalanta não faz mais que sua obrigação ganhando esse jogo. Eu queria ficar com over 2,5 aqui, mas a odd está girando em torno de 1,40. Tá muito baixa a odd para esse jogo aqui. Então, o que eu vou fazer é deixar esse jogo rolando no live, né, ver se surge alguma oportunidade de gols e pegar. Pré-live eu não faço esse jogo aqui porque não vale a pena. Atalanta 1,16 a odd, 1,40 o over 2,5, não vale a pena. Liverpool versus Ajax. Esse aqui para mim é o grande jogo do dia. Vai ser, acredito, em um jogo espetacular. Acredito em duas equipes super ofensivas, até porque com o tropeço do Liverpool no último jogo, o Liverpool precisa ganhar, né? Tá aqui com 9 pontos, precisa ganhar, porque muito provavelmente a Atalanta vai a 10. Então, não tem outra pro Liverpool, porque ele precisa ganhar esse jogo. A Ajax precisa ganhar também, porque a Atalanta vai se distanciar. Então, assim, é um jogo que os dois times eles precisam de gols. No último jogo entre esses dois aqui, que foi na casa do Ajax, foi 1-0 pro Liverpool, mas foi um jogo super aberto, mega aberto o jogo, né? As duas equipes tiveram muita chance de gol na cara do gol. A Ajax, se eu não me engano, botou 2 bolas na trave. A Ajax perdeu muita chance na cara do gol. A Ajax poderia ter ganho aquele jogo contra o Liverpool, né? Jogou para isso, jogou para ganhar. Já falei aqui no Noite de Apostas que eu gosto muito do jogo do Ajax, né? É um time que se encaixa muito nos meus métodos. Então, jogo muito interessante aqui para o mercado de gols, né? Eu fico com o mercado de gols, né, na verdade. Over 2,5 e ambas marcam aqui para esse jogo. Eu acredito que vai ser bem interessante. Tá com a odd baixa, mas o que eu vou fazer é levar para o live, esperar uns 10 minutos mais ou menos, esperar que ninguém marque também 10, 15 minutos, e aí eu faço uma entrada com a odd um pouco maior, né? Girando em torno de quase 1,60, por aí assim. Agora saindo aqui a gente vem para Libertadores, a gente tem aqui Santos e LDU. Esse jogo do River aqui eu fico fora, mas a gente tem aqui Santos e LDU. O Santos ganhou o último jogo na casa da LDU e conseguiu uma boa vantagem, né? O jogo foi 2-1, conseguiu uma boa vantagem. É um jogo em que o Santos ele tanto marca gols quanto ele sofre gols, então fica bem interessante aqui o mercado de gols para esse jogo também. E a LDU, né, tava analisando aqui o time da LDU, e eles também, a mesma coisa do Santos, eles tanto fazem quanto levam. Então é um jogo bem interessante aqui para o over 2,5.
que vai ser minha pedida para esse jogo aqui, over 2,5. Dois times que estão brigando pela classificação. A mesma coisa aqui eu fico com Flamengo e Racing. Flamengo, ele tem, nos últimos 5 jogos, todos foram das marcas, com muitos gols, over 3,5, né? E o Racing, muito provavelmente, pelo que foi o último jogo, vai brigar também aqui pela vitória, porque o jogo é o jogo decisivo aqui, é o vamos ver. Então os dois times precisam vencer o jogo. Vai ser um jogo bem interessante também para o mercado de gols. Fico também com over 2,5 aqui nesses dois jogos da Libertadores. Bom, pessoal, e esse foi mais um Noite de Aposta. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre que eu mandar os vídeos aqui você receber a notificação em primeira mão. Não esquece de deixar aquele like, porque isso ajuda bastante na produção de conteúdo. Tamo junto, pessoal, e até a próxima.